O jornalismo da Costa Azul TV é responsável por mostrar o dia a dia da população e os fatos importantes que acontecem na região. A emissora é destaque pela imparcialidade e comprometimento em levar a notícia com agilidade para seus telespectadores, sendo o único jornal local da cidade. Conectado no tablet ou no smartphone, você também pode acompanhar tudo o que acontece na região através do nosso site www.costaazultv.com.br. Todos os dias, às 19 horas, você pode ficar bem informado sobre os principais acontecimentos no Jornal Costa Azul. Jornal Costa Azul. Oferecimento Bem-vindo Imóveis, porque aqui você é bem-vindo. Olá, está entrando no ar o Jornal Costa Azul. Confira os destaques da semana. Estado de alerta. Rio das Ostras registra 147 casos suspeitos de Zika vírus. Está em alerta sim, não temos índices satisfatórios para que podemos considerar um período deletério de epidemia, mas a gente sempre está em alerta porque a gente, se tratando do Aedes aegypti e dessa tríplice viral, a gente não pode vacilar, então o município está em alerta sim. Tragédia. Bebê de 3 meses morre em grave acidente de carro na RJ 106. Educação. Alunos da rede municipal de Rio das Ostras não retornam às aulas. O motivo seria a falta de professores. E na agenda cultural, programação para agitar o seu fim de semana. Fique com a gente, o Jornal Costa Azul começa agora. Dois graves acidentes terminaram em tragédia na noite da última segunda-feira. Um deles envolvendo um bebê de apenas 3 meses. Os detalhes você confere agora. Uma criança de 3 meses morreu e 2 mulheres ficaram feridas em um acidente na noite da última segunda-feira, dia 15, por volta das 9h30, na rodovia Amaral Peixoto, na altura do bairro Costa Azul. Segundo informações de populares, o veículo onde as vítimas estavam foi fechado e acabou colidindo com um poste. O outro veículo, que seria o autor do acidente, fugiu do local. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Rio das Ostras, Célia Souza Meira, de 61 anos, e Isabela Meira Ramos, de 19, foram socorridas e levadas para o pronto-socorro do município. O bebê, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Por causa do acidente, o trânsito na rodovia Amaral Peixoto, sentido Macaé, precisou ser interrompido. E outro acidente foi registrado na noite de segunda-feira. Dessa vez, a vítima foi o motorista Francisco Luiz Gomes Rangel, de 55 anos, que trabalhava na Secretaria de Saúde do município de Campos dos Goytacazes. O acidente aconteceu na BR-101 em Casimiro de Abreu. O motorista, que conduzia um Voyage Prata da Secretaria Municipal de Saúde, colidiu com outro veículo. Francisco retornava do Rio, onde havia deixado uma criança para ser submetida a uma cirurgia. O corpo de Francisco será sepultado em Campos dos Goytacazes. Adriano Pereira, de Rio das Ostras, para o Jornal Costa Azul. Agora vejam essa situação. Todo mundo sabe que a população do bairro Âncora já sofre com vários problemas, envolvendo saneamento básico, falta de pavimentação e com abastecimento de água. Só que essa semana nós fomos surpreendidos com uma situação vergonhosa. No lugar de água, os moradores têm recebido em suas residências esgoto, saindo pelas torneiras. Eu e o cinegrafista Rafael da Silva fomos conferir de perto esse problema. Hoje vamos contar o drama que os moradores da Rua das Trombetas, no bairro Âncora, estão passando. No lugar de água, as residências da localidade estão recebendo esgoto. A água está completamente contaminada. Impossível conviver até com um mau cheiro. Revoltados com a situação, os moradores do bairro chamaram nossa equipe para conhecer o problema. O estado da água está colocando em risco a saúde de muitas famílias do bairro. O vigilante Cláudio pede que uma medida seja tomada imediatamente. Ele conta que está impossível conviver com o problema. Cara, há bastante tempo. A gente já está sofrendo aí há bastante tempo com esse problema. A gente não tem mais água de rua. Tá caindo esgoto, entendeu? Família grande, filhos, isso aí complica. Complicado pra gente. Tem que pagar água caro, sem poder, né? Vive de salário mínimo. Então é difícil. E eu estou aqui com a Dona Altiva, moradora do bairro Âncora há 10 anos. Dona Altiva, como é que vocês estão fazendo para poder consumir a água da SEDAI? Nós não consumimos a água da SEDAI porque não temos a água, nós temos esgoto.
E a gente compra o pipa, né? Pagamos R$200 em 10 mil litros. É a água que nós consumimos aqui. A água mesmo da cidade nós não temos. Os moradores foram surpreendidos com o estado da água em dezembro do ano passado. Quase 3 meses se passaram e a situação continua a mesma. De acordo com moradores, uma equipe da Odebrecht Ambiental esteve no local e constatou que o problema é de responsabilidade da concessionária SEDAI. Por telefone, conversamos com Fernanda Arruda, gerente da SEDAI, e fomos informados que uma equipe já foi enviada ao local para verificar a condição da água, mas nenhum prazo foi dado para a solução do problema. Entramos em contato também com a Odebrecht Ambiental, empresa responsável pelo tratamento e coleta de esgoto da cidade. A Odebrecht confirmou que foi até o local na última sexta-feira, dia 12, e verificou que o problema não é de responsabilidade da mesma. Enquanto essa questão não é resolvida, os moradores continuam sem água potável. Só botou uma placa lá dizendo que a água chegou no ano, cadê a água que a gente está precisando? Entendeu? Então, por gentileza, procura a gente. E os responsáveis também aí, que passa aqui, pô, dá um jeito nessa água pra gente. Sem água, água é saúde. Sem água a gente não somos nada. Então, privilégio a nossa água potável pra gente poder fazer o nosso uso diário, né? É como se a gente estivesse aqui esquecido, entendeu? É como se a gente não existisse aqui no bairro, entendeu? Tá horrível, tá horrível. Não pode ficar nessa situação. É muito triste você ver o povo daqui com a água numa situação dessa. Isso aqui não é água, isso aqui é esgoto. Após uma denúncia anônima, um homem foi preso com arma e drogas no bairro Nova Cidade. Um revólver calibre 38 foi encontrado no interior da residência do suspeito. Uma denúncia anônima ajudou a polícia militar na prisão de um homem de 26 anos, suspeito de tráfico de drogas. A ação da PM ocorreu na madrugada do último domingo, dia 14, no bairro Nova Cidade. De acordo com a polícia militar, ao chegar à rua Três Marias, se deparou com o suspeito e, ao ser abordado, foram encontrados com ele 15 pinos de cocaína. Na residência do homem foi encontrada ainda um revólver calibre 38 sem numeração com 6 munições intactas, 34 munições de espingarda calibre 22 intactas, 102 buchas de maconha e 12 papelotes de cocaína. O suspeito foi trazido aqui para 128DP, onde permaneceu preso. Você também pode colaborar com o trabalho da Polícia Militar fazendo sua denúncia anônima através do Disque Denúncia 2765-7296 ou pelo 190. E veja a seguir, Rio das Ostras em estado de alerta. A cidade registra 147 casos suspeita de Zika vírus. E alunos de Rio das Ostras não retornam às aulas. O motivo seria a falta de professores. Nós tivemos a informação de que alguns alunos não estão tendo aula. Por enquanto está esperando chegar professor. Por enquanto está esperando chegar professor? Entendi. Mas tem um prazo, alguma coisa assim? De quando vai chegar? Já estão contratando, já. Já estão contratando? Olhando assim, parece um simples cartão, mas na mão de 14 milhões de famílias, ele ajudou o Brasil a avançar e sair do mapa mundial da fome. E sabe o que mais ele está fazendo? Salvando vidas. As crianças são acompanhadas e vacinadas, e assim a mortalidade infantil caiu. Bolsa Família é mais do que renda, é uma geração inteira crescendo com saúde. Se você recebe o Bolsa Família, faça o acompanhamento de saúde da sua família. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Eu sou uma criança. Cheguei há pouco tempo, mas eu vejo, eu ouço e eu sinto. Eu sei que tenho muito que aprender. Eu aprendo como todo mundo que eu conheço. Eu aprendo a respeitar o próximo e entender as nossas diferenças. Aprendo a fazer amigos e que nunca tem amigos demais. Sei também que todos devem brincar e tudo tem sua hora. Eu entendo a diferença entre ouvir e escutar. Sabe, eu adoro minha escola, minha professora. Nem sempre eu acerto, nem sempre eu erro. Eu me acostumo com as mudanças e eu mudo a vida das pessoas. Eu sinto que vou ganhar um mundo e ter uma vida inteira pela frente. Mas eu não sou só um futuro.
Não sou só uma promessa. Eu sou presente. Eu tô aqui agora. Eu estou 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 aqui agora. Centro Educacional de Toledo. Nós estamos aqui agora. Assim como todo o país, Rio das Ostras também está em estado de alerta com os casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. O município registrou de dezembro a janeiro 147 casos de suspeitas do vírus da Zika. Segundo a Secretaria de Saúde, 67 casos foram contabilizados em gestantes. O número é de preocupar a vigilância da saúde. Desde sábado, 60 soldados do Exército estão nas ruas de Rio das Ostras na ação nacional contra o mosquito Aedes aegypti. A mobilização promovida pelo governo federal tem como objetivo orientar a comunidade sobre a importância da eliminação dos criadouros do mosquito causador da dengue, zika e da febre chikungunya. Então nós temos as nossas equipes com mais o apoio do Exército, que a intenção, na verdade, é a gente reduzir o número de pendência e alcançar um número maior de imóveis com esse apoio do Exército. Está sendo bem-vindo e está sendo uma ação conjunta muito interessante e somando com o trabalho que a gente já vem fazendo. Não tem muita coisa diferente do nosso cotidiano, não. Assim como todo o país, Rio das Ostras também está em estado de alerta. Só no mês de janeiro, a cidade registrou 53 casos de dengue. No ano passado, foram notificados 958 casos. Está em alerta, sim. Não temos índices satisfatórios para que podemos considerar um período deletério de epidemia, mas a gente sempre está em alerta porque a gente, se tratando do Aedes aegypti e dessa tríplice viral, a gente não pode vacilar. Então, o município está em alerta, sim. De acordo com a Secretaria de Saúde, em dezembro foram registrados 78 casos com suspeitas de zika no município. Em janeiro foram registrados 69 casos. No mesmo período, foram registrados 67 casos de gestantes. 3 deles foram confirmados. Os outros ainda estão sendo investigados. Segundo a vigilância, as grávidas que tiveram os casos confirmados estão sendo monitoradas pela Secretaria de Saúde e não há até o momento registro de casos de microcefalia associados ao vírus da Zika no município de Rio das Ostras. Os sintomas do Zika vírus são grandes manchas avermelhadas que podem estar acompanhadas de febre, dor articular e muita coceira. Sintomas estes que a dona de casa Elizabeth estava, mas logo procurou atendimento médico para uma avaliação. Só que na segunda eu acordei toda me coçando, um desespero danado. Falei, gente, o que é isso? Eu tive que correr pronto-socorro, porque eu tenho que cuidar de mim mesmo, tenho que saber como é que está a minha saúde. Chegando lá, como é que foi o atendimento? Demorou muito, eu fiz minha ficha às 11h15 da manhã, eu saí de lá às 10h30 da noite na segunda-feira. Tinha muita gente lá. Entendeu? Muita gente desmaiando, muita gente passando mal, muita gente se coçando. Porque sempre quando tem uma epidemia, a Secretaria de Saúde, a Vigilância em Saúde, ela é sempre apontada. Mas a gente está todo dia na rua fazendo o nosso trabalho. Todo dia, aproximadamente 100 agentes estão realizando trabalho. A gente está colocando armadilha em todo o município para manter o controle do mosquito adulto. Isso é uma novidade aqui no município. Mas a população tem que colaborar. Porque nesse período, principalmente, o mosquito pode demorar de 7 a 10 dias para poder fazer o seu ciclo de evolução. Então, se o morador não cuida, se o morador não evita a água acumulada e possibilidade de proliferação, aí todo o esforço que o município tem, ele vai por água abaixo. Vale ressaltar mais uma vez que é importante o cuidado com a água parada e com locais propícios para a criação do foco. Se você tem uma denúncia de criadouros do mosquito em residências abandonadas, basta entrar em contato com a Secretaria de Saúde. Os telefones são 2771-3872 e 2771-2419. O código de área 22. Agora mudando de assunto, só que ainda em Rio das Ostras, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Secretaria de Obras e de Meio Ambiente realizaram uma operação conjunta para coibir construções irregulares em área de preservação ambiental. O fato aconteceu no bairro Ilha na última quarta-feira, dia 17, onde as vegetações da área de preservação vinham sendo degradadas para construções irregulares. Uma pessoa foi detida e encaminhada para a delegacia da cidade. Nossa equipe tentou falar com a Secretaria de Meio Ambiente sobre o assunto, mas não obtivemos resposta.
Agora vamos falar de oportunidade. O Banco de Empregos abriu essa semana 300 vagas para médicos em Rio das Ostras. Fique ligado, é hora da Coluna Emprego. Uma vaga para auxiliar de RH, uma vaga para cabeleireiro, 2 vagas para cabista, uma vaga para caixa, uma vaga para chapeiro, uma vaga para churrasqueiro, uma vaga para confeiteira, 10 vagas para consultor de vendas, 2 vagas para manicure, 3 vagas para mecânico de refrigeração, 300 vagas para médico, enfermeiro, fono e nutricionista. Os interessados devem comparecer no Centro de Cidadania, que fica na Rua das Casuarinas, número 595, no bairro Âncora. O telefone 2771-6413. E veja a seguir, alunos de Rio das Ostras não retornam às aulas. O motivo seria a falta de professores. E na agenda cultural, filme em cartaz no cinema de Rio das Ostras. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. Para a dona Larissa, é mais atenção, com atendimento completo e humanizado. Para o doutor Felipe, é mais proximidade com seus pacientes. E para todos nós, é o governo federal trabalhando para oferecer mais saúde a 63 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico. Confira as ações do programa na sua cidade. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. A Sumicity apresenta Ultra Velocidades, 100 mega de internet, a única que leva a fibra óptica até a sua casa, com mais de 10 mil quilômetros de rede própria. Vale limitado para fixos de todo o Brasil. Assista os melhores canais na sua TV em alta definição. Assine já seu combo. Dia 15, data programada segundo o calendário do ano letivo para a volta às aulas em várias cidades. Só que em Rio das Ostras, como sempre, a situação é bem diferente. Animados para a volta às aulas, pais e alunos foram surpreendidos quando descobriram que não havia professores nas escolas. É que o contrato desses profissionais terminou e a prefeitura não renovou. E o resultado dessa história, alunos sem aula. No CIEP Mestre Marçal municipalizado, o cenário era este, bem calmo. Isto porque a maioria dos alunos da escola estão sem aula. O motivo seria a falta de professores. Priscila Nunes conta que é o primeiro ano que a sua filha estuda na unidade. Além da falta de professores, a mãe ficou decepcionada depois que viu o estado em que a escola se encontra. Não tem papel nos banheiros, a escola está sem ventilador nas salas, algumas funcionam, a maioria não funciona. Então eu acho que a situação está precária, tanto para o aluno quanto para o professor. Impossível dar aula num calor desse sem um ventilador. E aposto que o digníssimo prefeito fica no ar, né? Enquanto os alunos e professores suam a camisa, né? Para tentar amenizar o problema, alguns professores tiveram que juntar as turmas, como aconteceu com o 6º ano, classe onde a filha de Priscila estuda. E o prefeito precisa mudar isso para ontem, sabe? Colocar os professores, ter material de limpeza, os ventiladores urgentes funcionando. Para ontem, pelo visto, um pouco complicado, Priscila. Parece que as aulas só serão normalizadas na semana que vem. Nós tivemos a informação de que alguns alunos não estão tendo aula. Por enquanto está esperando chegar professor. Por enquanto está esperando chegar professor? Entendi. Mas tem um prazo, alguma coisa assim? De quando vai chegar? Já estão contratando, já. Já estão contratando? Já estão sendo até chamados, convocados. Já estão sendo convocados? Entendi. E a gente recebeu também uma denúncia que está faltando funcionário de limpeza na escola. Nossa, você vai ter que ir lá na Secretaria de Educação, conversar isso lá. Só na Secretaria de Educação, né? Complicado. Pelo menos 3 unidades de ensino registram a falta de professores. Na Escola Municipal Vereador Pedro Moreira dos Santos, no Extensão do Bosque, e na Iá Moraes de Couto, no Village, e CIEP Mestre Marçal, aqui no Jardim Campomar. Situação que afeta os alunos, que já deveriam ter iniciado o ano letivo. Entramos em contato com a Secretaria de Educação, que informou que algumas turmas dos anos iniciais irão iniciar as aulas na próxima semana. Algumas, não todas, quando os professores contratados tomarem posse. Poxa, o mais rápido possível. Tudo que um ser humano precisa, digno,
para poder estudar, para poder trabalhar, que até o professor sofre com isso. E na agenda cultural de hoje você confere os filmes que estão em cartaz no cinema de Rio das Ostras. No Cinemédica, em Rio das Ostras, ainda em cartaz o filme Os 10 Mandamentos. Com sua coragem, ele desafiou um rei, mas foi com sua fé em Deus que ele salvou o seu povo. As pragas do Egito, a jornada para a Terra Prometida e toda a emoção do maior fenômeno dos últimos anos, com cenas inéditas e um final exclusivo para o cinema. Com Sérgio Marrone, Gisele Thier e Guilherme Winter, com direção de Alexandre Avantini. Em cartaz também o filme Um Suburbano Sortudo, com o comediante Rodrigo Santana. Denilson é um carismático camelô que de repente descobre ser o filho do único Damião Albuquerque, um empresário milionário que deixou toda a sua fortuna para ele. Nada satisfeita com a notícia de um novo único herdeiro, a família do falecido fará de tudo para se livrar do intruso e reaver a herança. Liderados por Luiz Otávio, enteado de Damião, eles irão arquitetar um plano para tirar o suburbano do caminho, totalmente ligado à sua origem humilde. Denilson passa por situações hilárias enquanto tenta se adaptar à sua nova condição social. Nessa confusão, ele encontra apenas uma aliada, Sophie, a outra enteada e xodó do ricaço. Apaixonado à primeira vista, o mais novo milionário faz de tudo para conquistar a amada e a leva inclusive para conhecer sua excêntrica família suburbana. O filme está em cartaz até o dia 24 de fevereiro. A classificação é de 14 anos. Chegamos ao fim de mais uma edição. Outras notícias você confere a qualquer momento durante a nossa programação ou no site www.costaazultv.com.br. Obrigado pela sua companhia e nos encontramos na próxima edição.